A bancada do PL anunciou ontem que retomará a obstrução na Câmara dos Deputados após que o presidente Hugo Motta não pautou para essa semana a discussão sobre o fim do foro privilegiado. O anúncio partiu do líder da legenda, Sóstenes Cavalcante, que após a reunião do Colégio de Líderes. Segundo Sóstenes, o plano não inclui a ocupação da mesa diretora da Casa, o que ocorreu na semana passada. A ideia é utilizar os instrumentos previstos no regimento interno para adiar propostas de interesse do governo Lula. Em referência ao fim do foro privilegiado, uma das demandas do pacote da impunidade, o deputado afirmou a jornalistas, aspas, entendemos isso, não pautar o foro privilegiado, mas não abriremos mão da nossa obstrução. Na quinta-feira esperamos que venha a pauta e na semana que vem resolvemos isso. Fecha aspas. E por que eu digo que pode ser um começo, uma luz no final do túnel? Porque hoje tem um monte de pastas nas gavetas dos ministros do STF que poderiam abrir para investigar a pessoas que poderiam ser os que pedem o impeachment. É um processo muito errado. Se você tira esse foro privilegiado, e eu acho que não poderá falar abertamente que está de acordo, mas Hugo Motta e Alcolumbre seriam os principais beneficiários, porque tira uma pressão gigantesca para conseguir pautar coisas que, se eventualmente tiver algum esqueleto, algum morto no armário, vai para a primeira instância. E aí a etapa recursal permite, me corrija, ir para a segunda instância e eventualmente para uma terceira e finalmente para uma quarta. E só aí chegaria no Supremo. O Supremo seria em tese a quarta. É a quarta, só é a se última. Houvesse ofensa à Constituição, mas como a Constituição abrange tudo... Então, mas aí é uma Constituição abarcativa. Agora, só para abrir os comentários sobre esse assunto. O ministro Fachin, professor Suano, pode ser fraco, mas ele é atento, porque foi ele que se atentou do CEP. Sim. Foi ele que observou, dizendo, opa, peraí, tô vendo aqui, o CEP é Curitiba? Opa. Foram sei lá quantos recursos. A prisão do presidente Lula na época foi amarrada a uma determinação de autorização do STF. O que estavam dormindo? Então, João... Essa cegueira demorou muito tempo. Essa é uma cegueira deliberada, me parece. Ele é um dos que criou o inferno para nós. E eu acho que para a nossa audiência, que obviamente vai sempre se renovando, na sexta-feira, Bianca e João, nós inauguramos um novo segmento do Faroeste Brasileira. É o prêmio Execução. Eu falei errado de novo? Como se fala? Executor. Não, execução. Execução. E eu acho que vai ter alguns candidatos. Na sexta-feira de manhã, nós já estabelecemos qual é a pauta com os candidatos e a enquete de sexta vai ser precisamente você que vai escolher. Em lugar de enquete, vai ser escolher quem vai detentar o prêmio execução. Não sai, não adianta, não sai. Mas, enfim, comentários sobre o PL obstruir a Câmara, João. Primeiro que não seria a primeira vez que o Hugo Motta pratica uma traição diante do que se chama oposição hoje. Não é a primeira, nem a segunda e não vai ser nem a terceira. Eu acho uma sinalização ruim por parte dos deputados, essa questão do foro privilegiado ser o primeiro tema, que eles se colocam como prioridade mesmo. Primeiro a gente se garante aqui, depois a gente pensa em quem está preso, sem rede social, quem a família perdeu gente. Então é uma sinalização péssima. E assim, que eles façam obstrução, de fato, façam obstrução. É prevista legalmente. Ignorem parte da mídia que vai chamar de motim. Olha, um grande motim, que não tem nada de motim. Agora, a sinalização é bem ruim, viu, deputados? Essas pessoas estão presas há bastante tempo injustamente. Então, deixem tocar. Primeiro, a anistia. Seria o ideal. Anistia e impeachment. E o foro, o último. Mas vai prejudicar a gente, vão levantar os processos. E daí? Vocês são líderes, só quando interessa, não querem pagar o preço? Infelizmente, hoje, a gente tem líderes que não querem pagar o preço de serem líderes. A obstrução é uma saída, Bianca? A obstrução deve ser uma saída na medida em que também haja um calendário, né? Ficar solto assim e até como vocês colocaram, na mão de uma pessoa que precisa passar para frente aquele assunto, isso não pode ser algo coerente, porque tem ali vidas são envolvidas, né? São famílias envolvidas e essa decisão está
tá travando, tá tirando a rigidez mental de inúmeras famílias, né? Tá tirando a paz de espírito não só deles que estão ali presos, mas nós. Quando a gente para pensar, quando você... E vê também o quanto essa mídia, como o João colocou aqui, motim, o quanto que pinta de um jeito e já ameaçando, por um lado, né? A gente também imagina assim, que essa proteção é até necessária, porque imagina assim, for adiante, logo na primeira oportunidade, esses forem os perseguidos da vez, acontece vai ficar cada vez pior, né? Então, mais deputados presos, mais políticos presos, aqueles que estão defendendo uma pauta vão ficar sem poder falar. E eu acredito que nesse sentido, se fosse uma agenda coerente com um dia isso, depois a gente vota isso, depois votar isso, até valia a pena ter essa obstrução, sim, porque principalmente é o único jeito que está acontecendo, né? É a única alternativa, vamos dizer assim. Mas, Bianca, pelo que a gente vê, a obstrução já foi feita no passado, quando o Mota, na primeira vez, se negou a pautar a anistia. Uma promessa de campanha dele para assumir a presidência. Exatamente. De deputados. Semana passada teve a questão da ocupação da mesa diretora. A esquerda está tentando punir os deputados, esquecendo o que eles mesmos fizeram em 2018. Tem uma cegueira deliberada, um problema de amnésia, né? É demais, a memória é limitada. Agora vem a obstrução de novo. Dá resultado, professor, isso? Segre, agora parece que a obstrução será regimental, pelo que eles falaram. Como é que você consegue fazer uma obstrução regimental? Você ocupando a tribuna e ficar falando, mas você só tem 10, 15 minutos para falar, são poucos minutos que não dá. Então, para isso, você teria que ter uma liderança coordenada para juntar vários deputados de oposição que fosse ocupando sequencialmente ao ponto de não ter condição. Ou então você retirar quórum. Seriam as duas opções que seriam regimentais, porque o que eles fizeram não é regimental. E aí decorre da força que o Hugo Mota, teria para punir esses deputados. E ele já ameaçou que vai punir, falou, é hábito do Hugo Mota trair. Isso já não traz mais nenhuma surpresa. Mas, para mim, o que me parece, e aí seria uma questão estratégica. Tá, quando o João falou que o ideal seria a anistia, depois o impeachment e depois a coisa, eu não vou nem entrar na questão do mérito deles estarem pensando só neles mesmo, que eu concordo contigo. É isso mesmo, são egoístas. Ponto final. Quando chega lá, eles mudam de natureza e se tornam egoístas. Mas, estrategicamente, qual deveria ser a sequência? Pauta-se a anistia. Inclusive, manda 2 ou 3 deles para conversar com o ministro do Supremo e dizer assim, nessa anistia, nós estamos tirando de vocês da reta. Porque vocês também serão anistiados pela porcaria que vocês fizeram com o povo brasileiro. Não vai falar isso, não. Calma, eles não vão falar isso, mas chegar lá e negociar com eles. Primeiro, pauta a anistia, porque a anistia retiraria o sofrimento das pessoas que foram injustiçadas, foram massacradas e estão sendo torturadas. Depois, garantiria a eleição do presidente Jair Messias Bolsonaro, porque jogaria a discussão de ele estar inelegível por causa daquilo que o TSE fez, que é uma outra porcaria. Mas poderia negociar e colocaria o Bolsonaro no páreo novamente, mas eles não querem botar. Além disso, retiraria todo o peso sobre os deputados, ou seja, todo mundo teria um benefício, seria uma forma de pacificar. Só que eles teriam que, logo depois, articular já o impeachment do Alexandre de Moraes e de mais 3 ministros. O problema é, se eles fazem, o cálculo estratégico deles seria qual é o tempo que a gente tem para empichar esses indivíduos, que é proporcional ao tempo que eles teriam de pautar as capivaras que nós temos, os crimes que nós cometemos ou aqueles processos que possam estar no colo deles. E aí seria um cálculo estratégico, eles acelerarem o impeachment dos ministros. Depois eles entrariam com a questão do foro privilegiado, porque se eles colocam o foro privilegiado agora, não teria efetividade. É verdade. Não teria. Mas mesmo assim, Luiz Arthur, para também te propor uma análise, essa anistia não poderia incluir, de repente, limpar todas as gavetas que estão no STF, porque hoje é uma utilização de chantagem. Já que vai ser utilizado, e eu não gostaria, mas não seria uma opção? Se você perguntar para os venezuelanos, cara, limpamos o passado de Mércoles que fez o Maduro, com a proposta que ele vai embora.
eu tenho certeza que eles topariam. Será que não pode ser uma boa opção? É um caminho, Segredo. É de fato assim, a Câmara dos Deputados precisa continuar pressionando o Hugo Mota. Agora, assim, Hugo Mota, alguém que frequentou a festa de aniversário do José Dirceu, eu não espero nada dele, sendo bem sincero. Precisa pautar fim do foro, a PEC dá decisões monocráticas também, anistia. Agora, Segredo, eu queria também jogar a luz para o Senado. Manda. Semana passada, 41 assinaturas para aprovar a abertura do processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. E o Davi Alcolumbre? Falou que nem com 81 assinaturas, depois deu uma leve recuada. O fato é, o Senado Federal, ele precisa continuar essa batalha. Se você tem 41 assinaturas, significa que você tem a maioria. Então você tem 41 senadores que deveriam estar dispostos também a parar o Senado e tomar alguma decisão mais grave para pressionar o Davi Alcolumbre a colocar para tramitar o processo de impeachment. Enquanto eles não forem mais enérgicos, a gente vai ficar nesse blá 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 e não vai chegar a lugar nenhum.